Queda de cabelo e o quanto ela pode influenciar no resultado final de um corte de cabelo. Durante a pandemia, esse é um problema recorrente com as nossas clientes e esse será o assunto desta nossa live. Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. Corte Sem Medo, que seja uma referência em cortes de cabelo. O encontro onde nós apresentamos para vocês de forma criativa assuntos gerais, técnicas e dicas valiosas para serem aplicadas aí no teu salão. Muito boa noite quem já está comigo, quem está chegando. Sejam bem-vindos todos vocês. Hoje eu fui inspirado a tocar em um assunto devido à recorrência que esse assunto vem chegando até a minha cadeira. Hoje nós vamos falar e reforçar, porque tempos atrás toquei nesse assunto, sobre a queda de cabelo e a influência que ela pode ter em um resultado final da figura de um corte, certo? No resultado final do corte para a nossa cliente. Nesse período da pandemia, nós temos percebido por várias questões, e eu quero que vocês compreendam que não vou entrar no assunto com profundidade em relação aos motivos, aos tratamentos, à recuperação dos fios pós a queda. Esse é um assunto para outro momento, mas hoje vou conversar com vocês sobre como a gente precisa se relacionar com a cliente, ou seja, como nós precisamos e o que nós precisamos mostrar para ela em relação ao resultado final do corte e algumas queixas que acontecem não só pela queda, mas o que acontece depois que a queda vai cessar. Isso é um grande desafio, nós temos que estar atentos, porque quando a gente não consegue argumentar com honestidade e conhecimento de causa para a cliente, geralmente ela fica frustrada e começa a reclamar com justiça, afinal ela não está tendo o resultado que estava acostumada com a sua franja, com o seu cabelo. Então eu preparei alguns gráficos super bacanas aqui para o nosso encontro de hoje, para que a gente possa compreender o que tem acontecido diariamente aqui no meu salão. Sempre que eu recebo uma cliente, palavra sempre, mas muitas clientes estão chegando com essa questão da queda pós-Covid. Não só pela doença em si, mas pelo estresse que a doença causa, o medo, por todas as questões de quem teve seus negócios talvez sem a possibilidade de abrir, problemas financeiros, problemas de saúde, perdas na família. E isso tudo gera vários motivos que causam a queda. Como falei, não vou me aprofundar no que causa a queda ou como vamos tratar a queda. E sim como vamos abordar a relação da queda com o resultado final do corte. Eu preciso que vocês observem, se é recorrente aí no teu salão, algumas questões como dificuldades em arrumar o cabelo da cliente. Ela fala, meu cabelo está mais difícil, ou minhas pontas estão mais finas, eu escovo a minha franja e logo ela se entorta. Eu seco o meu cabelo e ele logo fica frisado. Tem que observar se isso está acontecendo, porque comigo é muito recorrente isso. Então eu preciso, sempre que senta uma cliente na minha cadeira, perguntar nesse momento se quando ela teve uma queda muito grande, se faz 1 ano, se faz 2 anos, se é no momento, se aconteceu com mais frequência. Ou seja, o cabelo ele nos mostra matematicamente, eu vou mostrar para vocês aqui com a boneca e com o quadro, como ajudar a cliente a entender o que está acontecendo no pós-queda. Vocês sabem, por vários cursos provavelmente que já fizeram, de informações, cursos de citologia, enfim, de tratamentos, dos ciclos de queda, das fases de crescimento e queda. Fase anágena, catágena, telógena, todas aquelas questões, mas da média que demora tudo isso. Passado, e eu quero só convidar vocês para essa reflexão baseado bem pontual, vamos lá, não vou fugir do assunto, bem pontual. Passado o período de queda, que tem um período X de durabilidade, e depois de diminuição, estagnação, os fios novos começam a surgir, certo? E eles começam a crescer, e eles começam a participar da brincadeira. E isso é muito
importante a gente mostrar para a cliente aonde estão esses fios novos. Aonde estão esses fios novos. Então, eu costumo fazer nas minhas clientes algo bem rápido, e vou mostrar aqui para vocês, porque eu trouxe a minha boneca para que ela possa participar também. Deixa eu ficar de pé aqui. Isso aí. O que eu quero que a gente comece a fazer sempre no salão é uma análise do quê? De aonde estão os fios novos das nossas clientes. Aonde estão os fios e em que momento de crescimento eles estão em relação ao corte que cada cliente utiliza. Falando em queda, o meu celular caiu. Como ele quis participar em alto nível da nossa live. Ai, olha só, meu assunto era queda de cabelo, podemos mudar para queda de celulares. Tudo certo. Maravilha. Desculpem a queda do celular e agora vamos falar de queda de cabelo da nossa cliente. O celular está são e salvo, praticamente a tela está ok, está tudo tranquilo. Então vamos seguir. Acontece, né? Acontece. Ao vivo é isso aí. Falando em queda, o celular se jogou. Pois bem, eu falava para vocês o seguinte. Eu recebo muitas clientes que reclamam que as pontas estão afinadas, que o cabelo está frisado, que não estão conseguindo arrumar, que secam, vê se vocês se familiarizam com essas reclamações, que secam o cabelo, mas logo ele está arrepiado, que acordam de manhã e o cabelo está mais amassado, mesmo sendo um cabelo médio ou longo. Presta bem atenção nisso. Estão acordando de manhã com o cabelo mais amassado do que estavam acostumadas. Eu preciso ir muito além do óbvio, só de uma reclamação. Eu tenho que fazer algumas análises para perceber que alguns comprimentos, conforme o cabelo for crescendo das quedas, que é o nosso assunto de hoje, ele pode responder ao estímulo do secador, ou a falta do estímulo do secador, ou a falta do polimento do secador ou da prancha, ou inclusive do deitar-se sobre o travesseiro, respondendo em uma figura que entorta o resto do cabelo. Para entender isso, o que eu costumo fazer para as minhas clientes, e quero que vocês façam mais isso no salão de vocês. Tenho aqui a minha boneca, claro que é uma boneca, mas ela vai me mostrar algo que é similar a um ser humano. Isso que é bacana. Eu gosto de pegar uma divisão, geralmente aqui na lateral, mais ou menos de uns 2 centímetros, projetar o cabelo assim e usar o secador. Quando eu uso o secador, só vai aparecer um barulhinho para nós, para puxar. No caso desta boneca, a gente percebe esse comportamento. Eu vou além, mais para a ponta agora. E vou descobrir muitas vezes uma outra, ficar de branco fica legal. Um comprimento, outro comprimento. Na boneca, sendo artificial, a gente tem que entender o que ela pode me mostrar. Mas nas pessoas, o que nós vamos encontrar? Esses fios curtos provocados pelo secador em várias alturas. Logo que o cabelo que a mulher tem muita queda, eles não existem. Volta a crescer e eles começam a surgir. E eles começam a criar o que eu chamo de um corte dentro de outro corte. E esses fios mais curtos que tu tens que mostrar para a tua cliente o comprimento que eles estão, a fase que eles estão, e muitas vezes com esse simples exame, que eu chamo assim, jogar o secador contra o fio, projetando ele jogando o ar do secador, tu consegue calcular. Tu teve uma queda muito grande há 1 ano atrás, né? Ela fala, exatamente. Há 6 meses atrás tu teve uma queda muito... Por quê? Porque a matemática fala do crescimento.
Então a cliente já percebe que tu compreende os ciclos de crescimento e quanto cada um corresponde em relação ao crescimento mensal, à fase de queda mais intensa, a sua diminuição, a estagnação e aonde o fio novo é formado. Eu preciso disso para entender aonde estão os fios curtos. Então, o meu assunto principal com vocês, abri a live de hoje anunciando ele, que é quanto a queda de cabelo nesse período que está acontecendo com muita frequência da pandemia pode impactar no resultado final de um corte de cabelo. E ele pode impactar sim, muito, muito. Eu vou virar aqui para esse quadro. E vou conversar com vocês o seguinte. Aqui eu tenho a representação de um corte. O corte da cliente, seja a figura que for. O que acontece é que os fios curtos, quando crescem, eles vão criando uma forma dentro de outra. Geralmente esta forma, pelo período intenso de 1 a 2 meses de queda contínua e depois que eles retornam ao crescimento, esta forma é circular. É circular. Porque o cabelo, quando retorna do seu crescimento, claro que há um distanciamento de alguns fios para outros, mas em tese, visualmente, o que nós temos interno é como se eu tivesse um círculo que, quando em repouso, forma uma figura mais próxima ao crânio, de difícil acesso da escova, e é isso que eu quero alertar para vocês, que a gente precisa explicar para as clientes, que quanto mais curtos forem os fios do crescimento, aqui ó, do crescimento, a cada mês teremos um comprimento novo, a cada mês teremos um cabelo que começa a se assentar, mas é visível, principalmente em mulheres de cabelos ondulados ou um pouquinho frisados, que o cabelo começa a ter um comportamento circular, em figura, e depois o corte continua. Aumenta-se o volume da raiz, é difícil de fazer a escovação, porque quando a mulher tem esses fios pós-queda, nesse período de pandemia que estamos vivendo, quedas absurdas às vezes de cabelo, quando ele retorna, ele responde de maneira muito distinta ao estímulo do secador. Por exemplo, um cabelo que em grande queda depois retorna quando pequeno, ao ser provocado um cabelo médio longo com o secador, o cabelo longo vai e volta à sua posição. O cabelo curto é estimulado a ir e a ficar. Então eles ficam mais arrepiados. No caso das mulheres de cabelos cacheados, ficam mais frisados e criando um volume. Às vezes tu percebe nitidamente a imagem do volume circular e depois o resto do corte em camadas. Por que eu preciso falar isso para as clientes? Por que eu preciso orientar e vocês precisam orientar dessa forma? Porque a tua cliente vai questionar o resultado do corte. Ela vai questionar a capacidade de se arrumar. Ela vai falar, mas a última vez que tu cortou o cabelo, não sei o que está acontecendo. Pegue o cabelo da boneca, como eu fiz da boneca. Projete, jogue o secador e faça a leitura de onde estão os fios curtos. Descubra o período de queda que ela teve. Descubra onde estão os fios internos, que eu falo como se fosse um corte dentro de outro corte. Mostre isso para ela. Planeje o futuro e conduza ela a uma informação que realmente vai fazer o seguinte: eu entendi o que tem no meu cabelo e por que ele está alto. Se tu faz alisamento, se tu faz processos de selagem progressivas, não entrarei no mérito se é certo ou errado, isso não é a minha função aqui hoje de noite, né? E nem a minha função como educador de corte, e sim se o teu salão faz isso, a tua cliente que tem esse tipo de cabelos que caíram e cresceram e representam um corte dentro de outro corte, elas vão questionar que a tua escova não dura mais tanto, que o teu alisamento não dura mais tanto, porque naqueles fios mais curtos, o percentual de raiz que cresce sobre um fio curto que tem o procedimento, a raiz tem a capacidade de entortar, torcer. Então,
começa a falar, mas dura menos a tua progressiva, o teu alisamento, não durou tanto, já começou a ficar alto. Tenho que identificar os comprimentos internos do cabelo. Olha só para esse quadro aqui como fica legal. Olha lá. Aqui eu representei aquilo que eu gosto de falar para as pessoas sobre forma dentro de outra forma. Os fios longos aqui representam um corte em camadas, certo? Um corte em camadas clássico que a tua cliente tem. Esses fios aqui, representados pelos cordões mais curtos, note que a figura que ele forma ao redor do crânio é de um círculo. E ali eles estão representados pelo tamanho, uma queda que a cliente teve provavelmente há 9, 10 meses atrás. Intensidade, o recuo da queda, a renovação, o crescimento e o ritmo, com alguns centímetros de diferença de um fio para outro, mas em tese uma forma circular, certo? O cabelo começa a crescer. Mais concentrados nas áreas maiores de queda, mas tu pode pegar qualquer parte da cabeça, fazer a divisão, jogar o secador e tu vai perceber que existe aquele comprimento que cresceu depois da grande queda. Aí o que acontece? Se o cabelo da cliente cortado em camadas, quando ele vem ao seu repouso natural, olha lá, uma figura clássica, certo? Clássica de camadas, sendo que o clássico em camadas tem a sua figura alongada, a sua figura oval, do curto ao longo. Porém, os cabelos que estão em crescimento, quando em repouso, formam uma figura circular dentro de uma figura alongada e oval. Ou seja, a mulher começa a perceber que o volume da raiz começa a ficar cada vez maior. E as pontas ficaram afinadas. E o cabelo é cíclico, ou seja, cada momento, cada mês que ela voltar, teremos um resultado distinto. O que eu preciso falar para essa cliente? Agora vamos voltar para o outro quadro. Então, revisando um pouquinho do que a gente fez. Nós pegamos a boneca, fizemos uma divisão, jogamos o secador no cabelo e descobrimos aonde os fios curtos provenientes de uma queda de meses atrás, ou ano atrás, ou ano e meio atrás, estão. Descobrindo isso, nós temos esta figura, que é um círculo dentro de outra forma, seja ela um triângulo, um oval, um alongado, enfim, graduação, camadas, mas geralmente no pós-queda nós temos a figura do círculo interno. Quando é uma queda suave, dentro do padrão normal, isso é imperceptível, não incomoda tanto. Mas quando as clientes têm muita queda, e nesse período da pandemia, por vários fatores, como disse, não vou entrar nos fatores, enfim, mas são muitos fatores, não apenas o Covid em si, mas muitos fatores que influenciam na queda. Quando é uma queda muito forte, quando o cabelo retorna, ele retorna com uma grande densidade, impactando diretamente no resultado final e na capacidade do cabelo se acomodar. Quando tu encontra o comprimento, tu vai conversar com a tua cliente que primeiro ela vai entender o que tem no cabelo dela e o porquê que ela não estava conseguindo se arrumar. É muito comum a mulher, a nossa cliente, quando vai secar o cabelo, fazer esse movimento aqui, ó. Tá fazendo sozinha. Só que veja, o cabelo interno, que é vocês entenderam que é o corte interno, aqui não é o corte, mas é o crescimento do pós-queda. Aqui, ele nem entra na escova, muitas vezes. Porque é muito difícil fazer divisões pequenas e dar polimento à raiz. Enquanto o cabelo, presta atenção, enquanto este cabelo não entrar na escova, com a possibilidade de ser polido
numa posição adequada, entrar, se receber calor e ter assentamento, a cliente terá muita dificuldade no seu dia a dia em ter o cabelo acomodado, porque o calor e o polimento que ela dá através do secador, muitas vezes é feito desta forma mais baixa e distante da raiz. Os cabelos curtos do pós-queda não entram junto com aquela grande porção do cabelo dela. Então ela reclama que o cabelo fica mais frisado rapidamente, que o cabelo arrepia rapidamente, que ela seca e ele logo sobe, que ela alisa e ele logo ondula, porque ele não consegue receber esse cabelo menor proveniente da grande queda e quando vai crescendo, não consegue receber o calor da forma adequada, então ela tem a dificuldade em se arrumar. A mulher de cabelo cacheado vai perceber que o volume fica exagerado, talvez um comportamento de frizz, porque, como eu falei, é um corte dentro de outro corte, feito pela natureza, pela queda proveniente de uma grande queda. E depois, no retorno da grande queda, o círculo. Observem sempre que essas mulheres que tiveram muita queda no período da pandemia, pós-queda, 6, 7, 8 meses depois, quando o cabelo está neste comprimento, mais ou menos, mesmo independente da figura do corte que tenha, se é uma graduação ou se é uma camada, ou se o corte é em linha, vocês vão perceber que se movimentarem um pouco o cabelo dela, vão identificar um círculo denso mais próximo ao crânio. E que a cada mês, a cada momento que esse cabelo interno, e é isso que nós temos que ajudar a cliente a entender aonde ela está, em que período ela está, para explicar o que seria, vamos não chamar de a cura, mas o entendimento do cabelo que vai se acomodar. Nós precisamos mostrar para ela que a cada mês que esse cabelo aqui crescer, e se aproximar, olha só, agora já está aqui a figura, e mais 2 meses ou 3 se passam, e este cabelo crescer, o cabelo interno, aquele proveniente da queda, e ele crescer, mesmo que ele esteja em uma figura circular, quanto mais próximo do final, ou seja, da linha final do corte, mais fácil será de ela arrumar o cabelo. Quando o cabelo curto proveniente da queda crescer a ponto de ter um tamanho que ao repousar ele ultrapasse a curvatura do crânio e comece a se assentar no crânio, mais baixo ele ficará. Aquele cabelo interno proveniente da queda, do crescimento da grande queda. Quanto mais longo o cabelo proveniente da queda, que está crescendo em grande quantidade e densidade, ele couber dentro da escova, mesmo que o cabelo seja longo, corte longo, mas aqueles fios curtos, o nosso assunto é sobre o cabelo e queda nesse período da pandemia, quanto mais esse fio curto que está crescendo conseguir acomodar na escova para receber calor, ou ser pego na prancha para receber calor, ou ele começar a chegar próximo às linhas finais do corte, no cabelo em camadas, melhor ficará o resultado. Então nós precisamos mostrar para a cliente isso. E aí vem aquelas regras. Não são regras, são orientações que eu passo nos cursos quando a gente fala de texturização. Vocês já ouviram eu falar isso em outras lives. Texturização, que é a forma de nós gerarmos um encaixe, um afinamento da forma, quando trabalhado no terço final, próximo às pontas, ele gera encaixe, fluidez e movimento. Quando eu faço a textura no meio da mecha, por exemplo, o cabelo tem esse comprimento. Se eu trabalhar no terço final, eu gero encaixe, fluidez, movimento. Quando eu trabalho na metade da mecha, eu já começo a dar um comportamento de curva ao cabelo. Quando eu venho texturizando mais próximo à raiz, em um cabelo longo, eu crio muito movimento, muita curva, inclusive ondulações. Eu preciso dominar isso para não provocar uma textura muito profunda. E muitas vezes, quando criamos texturas muito profundas, como se fossem os canais, imagine um cabelo longo, assim, ó. Deixa eu apagar isso. Pensem comigo.
Se eu imaginar, isso agora com a tesoura na mão, tá? Só para entender o comportamento, para também evitar isso com a tesoura. Se eu separo em raiz, meio e pontas, quando eu trabalho perto das pontas com a tesoura, eu tenho encaixe, afinamento e movimento. Quando eu avanço com a tesoura no meio, eu começo a provocar distorções, curvaturas, que isso pode ser positivo ou negativo. Quando eu avanço mais na raiz, eu crio muito mais movimento, até altura, volume próximo à raiz. Só que quando uma mulher gosta de escovar o cabelo, eu não posso provocar também fios muito curtos, porque a escova não consegue dar polimento. Então isso é um cuidado. Isso estamos falando da tesoura na tua mão, na tesoura da minha mão. Só que o nosso assunto, hoje começamos ele, sobre queda de cabelo. E a queda de cabelo, nesse período, ela gera, primeiro, um pânico, porque desce muito cabelo na nossa cliente, ela se assusta. Isso dura mais ou menos 1 a 2 meses, talvez um terceiro em alguns casos. Ao pânico, depois a estabilização, geralmente, e o cabelo começa a retornar, muitas vezes naturalmente, e ajudado por outras questões de estímulo, como produtos, tratamentos, polivitamínicos, produtos específicos para o estímulo do crescimento. Ok, entendemos o roteiro. A partir daí, aquele cabelo que ficou 1 a 2 meses caindo intensamente começa a retornar. Quanto mais intensa foi a queda, maior é a sensação do círculo interno, independente da forma do corte. E quanto mais longo for o corte, tu vais perceber que há um volume circular na raiz, frizz, cabelo mais arrepiado, e um afinamento das pontas. Uma durabilidade pequena das escovações da cliente em casa, torções da franja, que é o que acontece, eu escovo minha franja, logo ela está torta. Porque na franja também, a franja está desse tamanho, vamos imaginar, o cabelo está crescendo, logo que cai, há um rareamento, falta conexão, isso dá para ajustar, mas quando ele cresce, ele começa a crescer, crescer, crescer. Enquanto ele está nesse terço próximo à raiz, ele entorta a franja. Quando ele for crescendo e chegando mais próximo da metade, veja o comprimento final da franja lateral. Quando ele vai crescendo e chegando aqui, ele já começa a caber na escova. Tu começa a conseguir polir. Quando ele passar da metade do fio e chegar próximo à ponta, o cabelo estará curado. E aí ele está com só o afinamento de pontas, mesmo vindo de uma grande queda. Só que lembrem, ele sempre vai crescer representando o círculo, porque a queda é pontual, 1 a 2 meses, muito intensa, e depois o retorno é proporcional. 1 a 2 meses, talvez tenha um fio aqui, outro aqui, um fio aqui, outro aqui, mas todo ele junto representando o círculo. Por isso dos volumes, por isso do arrepiado, por isso do frisado, por isso da dificuldade de arrumar, por isso das reclamações das clientes, muitas vezes que o teu corte não está mais indo para o lugar. Eu preciso, voltando para quem chegou depois, pegar o cabelo da cliente. Só ajustar aqui, isso, desta forma, sempre, em várias partes. Pegue na franja, na linha de orelha, na parte da coroa, na outra lateral, em todos esses lugares. Pegue o secador, depois da divisão, projete o cabelo, geralmente tu vais ter o quê? Uma figura de um corte. Vamos imaginar que eu tenho um cabelo em camadas do curto ao longo. Se ele é do curto ao longo, ele vai crescer alongando, criando uma figura oval. Só que o cabelo que eu provocar com o secador, geralmente no pós-queda, meses depois, vai estar todo junto, em várias alturas, criando um corte, que eu chamo, dentro de outro corte. Um círculo que não conversa, às vezes, com a estrutura do corte, criando pontas afinadas e volumes desnecessários. Então, eu quis mostrar para vocês que, sim, quando o cabelo começa a crescer,
depois da queda, ele influencia muito na figura do corte, no acabamento do corte e na capacidade que a tua cliente vai ter de se arrumar sozinha. Eu prezo muito isso. Sempre falo que um bom corte de cabelo começa primeiro deixando feliz quem está sentado, que é a cliente, certo? Depois o profissional, nesta ordem. A cliente primeiro, depois o profissional. E um cabelo bem cortado, para mim, é um cabelo que a cliente consegue se arrumar sozinha. Isso é o que eu creio, tá? Isso é o que eu prego nos meus cursos, nas minhas clientes, orientando, ajudando, ensinando. Olha, tu tens que secar para frente, depois soltar, depois enrolar para trás. Todas essas questões são valiosas. E o teu secador, tu seca com a mão, seca para cá. Difusor, como tu faz, como tu aperta, como tu divide. Eu ensino as clientes ao máximo para que elas tenham um cabelo bonito no seu dia a dia, mostrando o meu trabalho, no seu trabalho, na sua profissão, no supermercado, situações do cotidiano, mostrando o meu trabalho e chamando a atenção. Mas eu preciso que ela consiga fazer isso sozinha entre um corte e outro. Por isso que vale a pena orientá-la. Se o cabelo está bem cortado, responderá com certeza. Só que esse período que depois que cai muito cabelo, ela começa a ter dificuldade. E como falei, tu vai perceber que ela vai reclamar que a tua franja não se ajeita, porque ela fala assim, não estou conseguindo arrumar minha franja. Tu tem que fazer esse exame, joga o secador e descobre aonde os fios estão, em que fase. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio de queda, da grande queda do período da pandemia, onde muitos clientes que passaram pela doença em si, né, pelo vírus em si, ou por questões emocionais também, que envolvem muitas questões financeiras, emocionais, de conflito, de medo, que também ocasionaram grandes quedas de cabelo. Às vezes tudo isso junto, associado a outras questões nas nossas clientes, hormonais, de alimentação, enfim, uma lista que podemos citar. Mas sempre que vocês perceberem que um cabelo está crescendo e tem fios curtos, mostrem para a cliente aonde eles estão, em que momento eles vão começar a se curar, para que ela entenda em que fase está o cabelo dela. E muitas vezes, quando a cliente tem pouco cabelo e ela teve uma grande queda, tu atrás dela, se tu está com uma camiseta ou uma roupa clara, tu movimenta o cabelo com as mãos dessa forma e é nítido que tu percebe um círculo mais denso e depois a figura do corte, seja uma graduação ou uma camada, mais suave no final, no terço final. Aquele cabelo é o cabelo que cresceu. Aquele cabelo é o cabelo que tu vai falar. Há 1 ano e meio tu teve uma grande queda. Há 6 meses tu teve uma grande queda. Como tu sabe? O teu cabelo está falando, porque ele pode falar pela matemática do período de queda e crescimento constante. Então isso também mostra bastante conhecimento de causa, bastante respeito por parte da cliente em relação ao teu conhecimento e a satisfação dela entender por que o cabelo está difícil. E essa semana eu recebi tantas pessoas com essa característica que me motivaram a conversar com vocês sobre essa ótica. Porque isso acontece não só aqui no meu salão, está acontecendo em todas as cidades e nas clientes que sentam na tua cadeira. Tu precisa compreender. E aí vem a conexão. Aí começam a vir as figuras geométricas, as questões todas. Se a cliente teve queda por 2 meses, muito cabelo, de encher a mão, depois diminuiu, quando esse cabelo ele crescer, ele vai crescer em que figura geométrica? Como se fosse um corte em camadas convexas, ou seja, todo ele igual, ele vai representar o círculo. Qual é o corte dela atual? Assim, ou em linha? Explique para a cliente, mostre com o secador, oriente, explique por que o teu alisamento não está durando tanto, porque aquele cabelo curto interno, que está liso daqui até aqui, mas o corte longo, logo que cresceu a raizinha, ela já tem poder de entortar a ponta. Por isso que as franjas duram menos, por isso que cabelos curtos duram menos, não tem o peso. Nós podemos sim ajudar as clientes. Como eu falei, não vou entrar nas questões de tratamento, como se trata, o que se promete. Isso são assuntos que a gente pode até falar, mas não é o foco das questões.
da minha questão em relação ao corte de cabelo e a figura, a geometria do corte e o impacto que uma queda, sim, pode ter em um corte de cabelo. Certo? Pessoal, muito boa noite. Que bom ver assim, Vivi Marques, muito bom, legal, que bacana que curtiram. Espero que vocês tenham compreendido. Kizzy, que saudade de ti, que maravilha, que bom, que bom. Eu espero ter sido claro com vocês em relação ao objetivo. E recapitulando, tá, com vocês, eu comecei a nossa live com um questionamento. O quanto que será que a queda de cabelo pode influenciar no resultado final de um corte? Como estamos vivendo há já 3 anos, quase para 3 anos, a questão da pandemia, e tem-se muito associação do vírus em si, por quem passa, há quedas de cabelo, mas a gente sabe que não é só ele, porque tem muito peso emocional envolvido em questões financeiras, em questões de perdas de familiares, de ansiedade, fechamentos de negócios, de não possibilidade de abertura, né? As questões financeiras, tudo isso envolvido, e a alimentação, enfim, tudo se desregula nos seres humanos, nas pessoas, né? Não só nas mulheres, não, os homens também sofrem com essas questões e reflete-se em quedas de cabelo. No momento que a queda é intensa, vocês compreenderam o roteiro, meses depois, ou a partir de 2, 3 meses dela intensa, ela começa a estagnar, e ou naturalmente, ou pelo estímulo de tratamentos ou medicamentos, ou da forma de nutrição, ou de outros de suplementos, o cabelo começa a voltar e a voltar em grande escala, porque se a queda foi grande na mulher, o retorno também é grande. Criando sempre o que a gente mostrou aqui. Vamos cuidar aqui essa parte. Vamos marcar. Um crescimento, e olha só, vamos voltar aqui, quem chegou agora conosco. Vamos imaginar que o cabelo está bem curtinho. Esse aqui é o cabelo que está crescendo. Quanto mais curtinho, a cliente começa a falar assim, ele cresce retinhos para cima. Até ali ele é arrepiado, na divisão ele fica de pezinho, só que não é perceptível a forma, o círculo denso que eu falo, quero alertar vocês. Só que essa mulher, ou seja, o cabelo dela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Olha só, se passaram 6 meses da grande queda, nós já temos ali uns 4 dedinhos, 4 centímetros de cabelo crescido, uns com 6 centímetros, uns com uns 4 centímetros, e ela começa a perceber uma densidade maior e um frizz. O cabelo da grande queda vai crescendo, e ele vai crescendo geralmente em círculo. Por quê? Porque ele cai por 2 meses, contínuo, em grande quantidade, e depois começa a retornar. Pode se variar de 1 centímetro para cima ou para baixo, mas o círculo se mantém. E esse cabelo, vocês viram, quando ele não couber na escova que a tua cliente vai fazer, ele não entrar no polimento diário dela, a raiz vai ficar mais alta, mais estufada, ela vai reclamar, vai ficar mais frisado, não vai conseguir dar brilho, e ela vai perceber que quando ela acorda, ela vai acordar com o cabelo mais alto do que ela costumava acordar. Vocês entendem que uma mulher de cabelo longo, como essa minha modelo aqui, ó, que quando ela deita na cama, esse cabelo longo, o travesseiro não consegue ter o poder de amassar tanto o cabelo. Então ela acorda ainda com ele baixo aqui na raiz, porque ele não chega a pegar tanta forma. Mas o cabelo interno, proveniente do crescimento da grande queda, quando ela deita, tem sim o poder de responder, criando uma forma com fios mais longos. Então ela fala, nossa, que alto isso aqui. E esse cabelo só vai conseguir se acomodar melhor, por isso que o secador no cabelo, pegando a mecha e jogando para enxergar onde ele está, você vai falar para ela, olha, aqui ele está problemático porque o fio de cima ainda não fez a curva do crânio. Quanto mais ele crescer e se acomodar, mais baixo o teu cabelo vai começar a ficar. E aí ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo, e ele vai crescendo. Mas ele vai sempre mantendo a figura do círculo. Veja, independente se ele está aqui
Conforme ele for crescendo, ele vai mantendo as figuras circulares em relação ao crânio. Vai chegar o momento que o cabelo terá mais comprimento. Isso acontece muito em cabelo em camadas, tá? E quando repousar, internamente, alguns fios, mas veja o que acontece, ó. É nítido que há a reprodução do crânio aqui, aqui e aqui. E aqui há o alongamento. Então é uma briga num cabelo em camadas entre um círculo e um oval alongado. Entre a camada convexa e a camada côncava, elas brigam em figura. E por isso que as pontas ficam afinadas, porque a grande densidade está aqui, proveniente da grande queda. Se explicado com calma, com carinho para sua cliente, ela vai conseguir compreender. Ela vai perceber que às vezes é melhor subir um pouco o comprimento para não ficar com aquela ponta tão afinada, mas porque tu mostrou para ela aonde estava o problema, falou tecnicamente, falou com conhecimento e ela topou subir um pouco, porque tu vai explicar, não adianta ficar sem cortar. Eu preciso que este fio maior espere um pouco com cortes frequentes, que este proveniente da queda venha e aí você corta. Este não para de crescer, aí tu mantém a figura. Esse não para de crescer, aí tu mantém a figura. Quando ele chegou no terço final, ele se acomoda com tranquilidade. Então manter cortes frequentes é muito importante, cabelos médios, longos, para quem teve a grande queda do Covid, às vezes subir um pouco o comprimento para não ficar com aquela ponta afinada e entender sobre as figuras geométricas, tá? Para poder explicar o que acontece. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre a nossa conversa? Se vocês curtiram, se alguém quiser perguntar aqui nos nossos comentários, só me diga se ficou bacana essa explicação, se os desenhos e a gente conseguiu entender a questão do círculo dentro de outro corte proveniente da queda, se o exemplo aqui no quadro ficou valioso para vocês, se a boneca também foi útil, e eu espero que sim. Essa conversa é uma conversa que eu sempre trago situações, proximidades do dia a dia, certo? Tanto nos cursos presenciais, quem já está fazendo online também sabe, a gente alerta a todo momento o que é a vida real, o trato com as pessoas, a conversa com as pessoas, enfim, lidar com seres humanos, com pessoas de verdade, como conduzir um diálogo em atendimento, como ajudar uma cliente a entender o próprio cabelo, como ensiná-la a usar, como ensiná-la a secar, como enrolar no babyliss, como secar no difusor. Aliás, hoje pela manhã eu atendi uma menina que ela é minha modelo, tem 6 anos, fizemos um corte em camadas, e lá estávamos eu. Ela é um exemplo, Mariana. E ela estava lá com o tronco inclinado, cabeça para o lado e com as mãozinhas assim, apertando, soltando, apertando, voltando, 6 anos, apertando, depois de ter dividido o cabelo em 1, 2, 3 partes, 1, 2, 3 ou 4 partes, passar produto, distribuir, aprendeu a inclinar, virar a cabeça, mas 6 anos. Essa é uma menina que já está com entendimento da curvatura, do cacho, se sente bonita e feliz, com um cabelo não arrepiado, porque na natureza dela, a onda não pode ser escovada em casa, tem que ser ativada. Então é uma menina que já tem um bom relacionamento com o cabelo cacheado desde a infância, que vai escolher o cabelo liso, talvez na adolescência ou quando mulher mais adulta, por uma questão de estilo ou por se sentir bonita, mas não porque odiava o cabelo na infância. Então nós precisamos cuidar muito das nossas clientes. Vocês sabem que eu gosto muito da orientação, eu gosto muito da explicação para a cliente,
Gosto eu não vou usar o termo fantasia do salão, porque pode soar um pouco pesado, mas da produção excessiva do salão sem orientação em casa. É em casa, em frente ao espelho, no seu dia a dia, feliz, que a cliente atua para sempre. Se ela conseguisse arrumar o cabelo, se ela conseguisse se sentir bonita, sair do salão bonita e produzida é uma obrigação nossa. Ela veio até nós, ela tem que sair polida, escovada, com babyliss, com ring light, com foto, tem que sair assim. Mas é lá no seu dia a dia, com um corte que dure meses, que ela esteja bonita diariamente, que tu ensine até a fazer coques no cabelo, como ela prender para o lado oposto. Se a franja é baixa, joga para o outro lado, faz o rabo de cavalo, deixa uma curvatura, ele com mais volume, tu vai... Essas orientações, as pessoas precisam vir até nós para buscar soluções sobre cabelo. E no intervalo a gente conversa sobre outras coisas, se diverte, conta histórias, fala sobre o assunto que quiser. Mas as pessoas vão até vocês e vêm até mim para solucionar as questões do seu cabelo. E nós, como especialistas da área, temos que ter ferramentas, conhecimento, habilidade para poder ajudá-las. Dessa forma, tudo que vem de uma boa conversa, de assuntos gerais, é um extra, é o cuidado das nossas clientes, mas o cabelo bem cortado é o que elas vieram buscar. Pessoal, muito obrigado pela companhia, espero que vocês tenham curtido o assunto da nossa live de quinta-feira. Eu vejo vocês na quinta-feira que vem com mais um encontro, Corte Sem Medo, que seja uma referência em cortes de cabelo. Fiquem com Deus e ótima noite.